Boa noite, meus queridos irmãos e amigos, são todos bem-vindos mais uma vez à transmissão deste culto, que, como todos os cultos, é em adoração ao único Deus ao qual nós servimos como filhos dele. E quero convidar aos irmãos e aos amigos também que nos visitam nesta noite a se colocarem em pé na sua casa, por favor, e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por este dia, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de cultuarmos ao Senhor como teus filhos. Te agradecemos pela presença virtual daqueles que nos visitam também. E Deus querido, pedimos pelo culto desta noite que o Senhor, somente o Senhor seja exaltado, que nós, depois desse culto, saiamos mais uma vez abençoados pela tua palavra e desejosos de viver lá para o teu louvor e tua glória. É o que nós pedimos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Nesse instante cantaremos o hino de número 9 do cantor cristão Santo. Hino de número 9. Na carta de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 16. Se você tem uma Bíblia, por favor, vai lá, pega rapidinho e leia conosco este texto da palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviaram do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua preciosa palavra. Este santo Deus enviou Jesus para ser o nosso Salvador. Jesus nos santificou, por isso Deus nos aceitou. Nós vamos cantar o hino, ou melhor, o cântico Tocou-me. Logo depois, guarda o teu coração. Pecado eu vivia. Tocou-me, sim, tocou-me. Agora
salva, cura e guardará. Tocou-me em Cristo Senhor, salva, cura e guardará. Tocou-me em Cristo Senhor. Amém. Agora cantaremos Guarda o Teu Coração. Há tempos que ficamos nos montes do viver, perto do coração de Deus, sentindo seu poder. Bênção os tempos das orações, vitória sobre o mal, na palavra joias escavar, seu poder toda real. Guarda o teu coração sobre tudo que mais guarda, e você por estar ao Senhor o consagrar. Teu ouvir, teu olhar sejam pra lhe agradar. Teu amor se fazer por Jesus prevalecer. Os vales a mirar, das montanhas a descer, inimigos a enfrentar, amados pra vencer. O triunfo seguro é firmado em oração, ao Senhor glória e honra dá, por guardar o coração. Guarda o teu coração sobre tudo que mais guarda, limpo ser, puro estar, ao Senhor o consagrar. Teu ouvir, teu olhar sejam pra lhe agradar. Teu amor se fazer por Jesus prevalecer. Os vales a mirar, das montanhas a descer, inimigos a enfrentar, amados pra vencer. O triunfo seguro é firmado em oração, ao Senhor glória e honra dá, por guardar o coração. Guarda o teu coração sobre tudo que mais guarda, limpo ser, puro estar, ao Senhor o consagrar. Teu ouvir, teu olhar sejam pra lhe agradar. Teu amor se fazer por Jesus prevalecer. Guarda o teu coração, guarda o teu coração. Amém. Provérbios capítulo 4, verso 23 nos diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós teremos nesse instante um momento de oração. Graças a Deus, porque por causa de Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus em oração. E nós estaremos, irmãos, orando ao Senhor pela nossa igreja Batista Bíblica Monte de Sião, pelas congregações,
pelas igrejas co-irmãs, para que o Senhor nos ajude a cada dia mais a permanecermos fiéis em meio ao mundo que muda o tempo todo, que nós, como igreja, permaneçamos como o Senhor quer, firmados na palavra, valorizando, priorizando aquilo que Deus valoriza, aquilo que Deus prioriza. É claro, com o propósito de agradarmos somente a Deus. Também estaremos orando pelas famílias, pela saúde dos enfermos, por emprego para os nossos irmãos, também para aqueles que não são crentes ainda, mas precisam trabalhar. Vamos pedir ao Senhor. Vamos também orar nesse instante pelos líderes do nosso país, tá bom? Então, como os irmãos já sabem, teremos 2 minutos e durante esses 2 minutos, que é o tempo que vai ser cantada uma música, um hino ao Senhor, nós estaremos orando, depois a gente volta. Quando eu tenho sede de ti, eu dobro os joelhos. Quando eu penso em desistir, eu dobro os joelhos. Eu deixo pra trás o que sou e clamo ao Cordeiro, preciso de ti. Preciso de ti. Quando não abaixasses pra mim, eu dobro os joelhos. Se o fardo é pesado demais, eu dobro os joelhos. Pois sei que tu és Deus fiel, Deus presente, Emanuel, és Deus de promessas, que não falhará. Se o sol cair, eu vou confiar em ti. Se os montes desabarem, eu vou confiar em ti. E no meio da batalha eu vou confiar em ti. Pois tu és meu Deus, meu Salvador, rocha inabalável, eu confio em ti, vencer abençoador. Amém, meus irmãos, graças a Deus, como é bom poder chegarmos ao Senhor. O Senhor que continua o mesmo, Ele ouve as nossas orações. Nós vamos agora ouvir um dueto em louvor ao nosso Deus. O irmão Mateus e eu estaremos cantando o cântico Sempre o Mesmo. Hebreus 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sempre. Graças a Deus por isso. Sou de Deus, Deus é meu, nunca muda não. Em seus braços tenho paz, descanso.
Amém. Nós vamos ainda cantar juntos agora, nós e os irmãos aí, o hino 417 e depois é isso que me faz cantar. Logo na sequência, a pregação da bendita palavra de Deus. 417. Somente para fazer um feito singular, é mistério agir como doador, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez possas socorrer, brilhar no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas alegrar, com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar, com a mensagem do Senhor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, por mais fria tua devoção, em redor quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Amém. O Senhor Jesus disse, é nosso dever como luz brilhar, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus disse isso. É isso que me faz cantar, é isso que me faz cantar. Dos meus pecados livres fui para o céu eu vou, é isso que me faz cantar. Ao mundo vou anunciar, ao mundo vou anunciar que Cristo salvou o pobre pecador com seu amor. Ao mundo vou anunciar. Falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular, do mundo Criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo, mais e mais e mais e mais. Falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular, do mundo Criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo, mais e mais e mais e mais. Amém. Falemos de Cristo.
mais e mais, até o dia de partirmos daqui desta terra para o Senhor. Vamos falar do Senhor. Nesse instante, irmãos e amigos, convido a atenção de todos à meditação da palavra de Deus. Eu estarei orando, logo depois a leitura do texto, e oraremos mais uma vez. Nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta primeira parte deste culto ao Senhor, que os louvores tenham sido tão somente, ó Deus, para louvor do teu nome, e que o Senhor tenha se agradado, meu Pai. Pedimos agora que o Senhor ainda fale aos nossos corações com a pregação da tua palavra. No nome de Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Vamos então para o momento da pregação da bendita palavra, da preciosa palavra, a palavra viva e eficaz, que é a palavra do nosso Deus. Portanto, peço que, por favor, abram vossas Bíblias, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que temos de estar diante da tua palavra mais uma vez e suplicamos, meu Deus, que o Senhor fale aos nossos corações conforme a necessidade dos nossos corações. Que ao final deste culto tenhamos aprendido um pouco mais da bendita palavra, a palavra do Senhor. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Nestas quintas-feiras, nossos estudos bíblicos são baseados especialmente na história da Igreja de Deus que havia na cidade de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja de Deus, como nós vimos nesses versos 1 e 2 que lemos, o apóstolo Paulo endereçando a carta à igreja de Deus que está em Corinto. Então, era uma igreja de Deus. E é claro que Paulo escrevendo, irmãos, a essa igreja, nós vimos semana passada das motivações, que levaram Paulo a escrever. E o apóstolo Paulo, nesta carta, esta primeira carta especialmente que ele escreveu aos Coríntios, ele cita e ao mesmo tempo trata com aqueles irmãos, e muitas vezes de maneira bem severa, porém amorosa, porque a igreja de Corinto era uma igreja que estava doente. E é claro, ela apresentou alguns sintomas. Logo, Paulo trata com ela e visando sempre o bem da igreja, a glória de Deus, porque a igreja de Corinto, irmãos, ela estava enferma e apresentava um quadro muito grave de imaturidade espiritual. Por isso, hoje à noite, com a permissão do nosso Deus, dando continuidade à quinta-feira passada, quando nós falamos dos sintomas da maturidade, ou melhor, da imaturidade da igreja, nós vamos ver hoje mais dois sintomas, ou seja, mais dois sinais que são, na verdade, indícios de que a coisa não estava nada boa na saúde espiritual daquela igreja. Semana passada nós vimos que o primeiro sintoma foi o egoísmo que havia entre os crentes. Falamos também que a divisão era um outro sintoma que, é claro, demonstrava a imaturidade daquela igreja. Hoje, com a permissão do Senhor, nós veremos mais dois sintomas que demonstram. Hoje, com a permissão do Senhor, veremos mais dois sintomas que demonstravam a triste situação espiritual daquela igreja de Deus. Os sintomas, eles são também, meus irmãos, alertas e indicam que algo precisa ser feito e com urgência. É triste também, mas na atualidade dos nossos dias, há igrejas de Deus que estão vivenciando situações parecidas com a da igreja de Corinto. Igrejas que estão sofrendo forte influência mundana. Em vez de impactarem o mundo com testemunho cristão,
estão sendo influenciadas, infelizmente, pelos costumes do mundo, pelas práticas mundanas, e isso é um grande mal para a igreja do Senhor Jesus. E, em primeiro lugar, nesta noite, quero compartilhar com os irmãos e amigos que nos acompanham. O primeiro sintoma aqui na nossa lista geral é o terceiro sintoma que havia entre aqueles crentes de Corinto. Era, meus irmãos, a atitude de desprezo para com o líder espiritual. A igreja de Corinto, nós vimos semana passada, ela já estava dividida em grupos. E cada grupo tinha o seu líder favorito. Uns diziam: eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, outros, eu sou de Cefas, o Pedro, outros, eu sou de Cristo. E Paulo, claro, chamou a atenção daqueles irmãos. Capítulo 3, versos 18 e 21, dizem assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Deixa eu ver 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o porvir, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Agora note capítulo 4, versos 1 a 3. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos ou dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu também, tampouco a mim mesmo me julgo. Paulo, seguindo aí o capítulo 3, entrando no 4, meus irmãos, ainda está tratando com aqueles irmãos acerca da divisão que havia entre eles. Paulo chama a atenção e diz: olha, irmãos, somos todos servos de Cristo, seja Paulo, seja Pedro, seja Apolo, somos servos. E aqui no capítulo 4, Paulo diz: olha, nós somos dispenseiros, nós somos ministros, nós somos mordomos, e o mordomo, ele cuida das coisas de outrem, no caso, os apóstolos, Pedro, Paulo, Apolo, eles eram ministros, eram dispenseiros, eram mordomos dos mistérios de Deus. E aí Paulo diz: além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. E daí nós vamos ver o apóstolo Paulo falando no versículo 3, acerca de comportamentos de irmãos da igreja de Corinto. Irmãos que estavam, meus irmãos, desprezando, além de desprezarem um ao outro, porque à medida que se dividiam, cada um escolhia o seu líder preferido, seu líder favorito, automaticamente desprezavam aqueles outros líderes e também as pessoas que também o seguiam, vamos dizer assim. Mas especialmente aqui Paulo está tratando do desrespeito, do desprezo dos irmãos para com a liderança espiritual, especialmente o próprio Paulo, o homem que Deus usou para começar aquela igreja daquela cidade, o homem que Deus usou para ensinar aquela igreja, para ensinar aqueles crentes a darem os primeiros passos na fé. Era especialmente acerca de Paulo que eles estavam tendo atitudes que não eram de humildade coisíssima nenhuma. Nas atitudes deles, eles estavam desprezando, desrespeitando o próprio Paulo. Eles estavam, meus irmãos, tão ensoberbecidos ou orgulhosos, tão cheios de si, que se achavam superiores a Paulo, que os ensinou. Pelo fato de haver dons nas igrejas, ou melhor, na igreja de Corinto, muitos já se achavam até superiores ao próprio Paulo, e se achavam até no ponto de poder julgar Paulo ou quem quer que fosse da liderança espiritual. Porém, Paulo, diferente deles, sempre, e aqui não foi diferente, capítulo 4, verso 1 e 2, apresentou-se como um servo. Capítulo 1 a gente viu isso. Paulo apresentou-se como apenas um mordomo de Cristo, e ele deixa claro que ele era mordomo de Cristo e na verdade era o julgamento que deveria fazer a Cristo. Mas alguns crentes, ou muitos crentes de Corinto, achavam-se no direito
Achavam-se tão maduros, coisa que não estava acontecendo, ao ponto de quererem julgar o próprio Paulo, ao que Paulo respondeu de maneira muito dura e severa, porém amorosa, em outras palavras, que não estavam nem dando importância aos julgamentos que eles faziam, porque na verdade, irmãos, Paulo tinha na sua consciência, como todo servo de Deus tem que ter, que ele estava ali para servir e agradar a Deus. Às vezes nós sofremos muito porque queremos atender às expectativas humanas. Nós somos pressionados pelas vontades dos homens e se não tomarmos cuidado, nós vamos nos atrapalhar com isso e vamos fugir da vontade de Deus. Nós, especialmente líderes, pregadores, pastores, missionários que servimos ao Senhor, precisamos sempre lembrar que o nosso compromisso é com o Senhor. Paulo, escrevendo aos Gálatas, por favor, Gálatas capítulo 1, deixou algo muito claro, logo depois da segunda carta aos Coríntios, Gálatas 1, versículos 10 e 11, Paulo disse assim: porque persuado eu agora a Deus, a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Verso 11: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Paulo deixa claro: olha, eu sou servo de Deus e o meu foco é agradar a Deus, senão eu não seria servo de Deus, não seria servo de Cristo, seria servo dos homens. Em outro momento nós vemos os apóstolos também falando aqui, verso 29 de Atos capítulo 5, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram lá diante do Sinédrio: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, meus irmãos, Paulo, como Pedro, os demais apóstolos, eram homens que entendiam que eram servos de Deus e que estavam ali fazendo obra para agradar a Deus, e somente Deus poderia julgá-los acerca do que eles estavam fazendo na sua obra. Mas os crentes de Corinto, ensoberbecidos, orgulhosos, cheios de si, achavam-se os tais, achavam que já sabiam até mais do que o próprio Paulo, queria agora julgar o apóstolo. E como servo de Deus, Paulo não estava nem preocupado com isso, mas também não aceitou tal atitude daqueles irmãos. Por isso, como um pai, ele vai dizer nos próximos versos, ele os tratou, chamou a atenção com amor. Querido irmão, querida irmã, queridos irmãos, nós precisamos aprender a amar, respeitar, honrar, obedecer os nossos líderes espirituais. É claro que nós precisamos estar atentos para que a conduta dos nossos líderes sejam espirituais, sejam de acordo com a palavra de Deus. E se isso não acontecer, é claro que devemos discordar, mas nós podemos discordar sem desrespeitar a nossa liderança. Há um caminho, há a maneira bíblica de se tratar, mas às vezes alguns dentro da igreja ou das igrejas vão aprendendo, de repente tem até um conhecimentozinho maior, e daqui a pouco estão se achando e acham que sabem mais até do que o seu próprio líder espiritual, e na verdade podem até ter o conhecimento, mas o seu coração transbordando de orgulho, quer a atenção de todos para si e faz de tudo para desprezar aquele que Deus colocou na igreja como líder espiritual. Não pode ser assim, meus irmãos. Os nossos líderes espirituais, pelo menos é assim que tem que ser, são homens que Deus colocou na sua igreja para cuidar do seu povo, e a sua procedência é Deus quem vai julgar, é Deus quem vai cobrar. E volto a dizer, não é pecado discordar, aqui na igreja sempre falo aos irmãos, não é pecado você discordar de mim, desde que só se eu estiver errado biblicamente falando, ou em outras coisas você pode discordar de opiniões, mas discorde sem desrespeitar. E se é algo que precisa realmente ser tratado com o seu líder espiritual, vai lá com a Bíblia, com amor, com humildade, tudo se resolve.
Mas, irmãos, há muitas igrejas que estão sofrendo, há muitos pastores no mundo, creio eu, que sofrem por serem desrespeitados por aqueles que muitas vezes os próprios pastores em outra época investiram tanto, espiritualmente falando, e depois infelizmente acontecem estas coisas. Então, meus irmãos, é um perigo muito grande nós queremos nos colocar em posição de superioridade no conhecimento para com os nossos líderes, em relação aos nossos líderes espirituais, ao ponto de desprezá-lo, de desrespeitá-lo, de desonrá-lo, a ponto de querer até julgá-lo, aquilo que eles estão fazendo. Olha, perigo. E Paulo volta a dizer, combateu isso com os irmãos, e deixou bem claro para eles, como nós vemos aqui nos versículos do capítulo 4 do verso 1 ao verso 3. Um outro sintoma, o segundo sintoma dessa noite, na lista geral, o quarto sintoma de que aquela igreja estava doente de tanta imaturidade, é justamente, meus irmãos, a insensibilidade daquela igreja diante do pecado. Aqueles irmãos passaram a tolerar o mal dentro da igreja. Aqueles irmãos que antes se incomodavam com as coisas erradas, estavam tão ensoberbecidos, é uma palavra que você vai achar muito aí na carta aos Coríntios, se referindo ao orgulho deles. Paulo vai dizer, tão ensoberbecidos que estavam ao ponto de agora estarem aceitando e não se sentirem incomodados diante do pecado, diante do mal. O que antes condenava, agora estava permitindo, deixando a coisa correr. A imoralidade sexual na igreja não era tratada. Capítulo 5, olha aqui, versículos 1, 2 e vou para o 6. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais, olha Paulo falando aos Coríntios, estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Meus irmãos, Paulo disse, vocês estão tão orgulhosos, tão cheios de orgulho, que ao menos nem se entristeceram, em vez de estarem até chorando por uma situação dessa, de pecado no seio da igreja, essa situação de imoralidade sexual, em vez de estarem chorando, de estarem tratando do assunto, de tirar aquele que está no meio, ou seja, tratar, como ele vai recomendar aqui, estavam comungando com aquilo ali. Boa parte, se não todos sabiam da situação, um homem que estava tendo relação sexual com a mulher do seu pai, e muitos estavam achando aquilo como se fosse normal. Nada diferente da atualidade, meus irmãos. Há muitos casos assim nas igrejas, e não só de imoralidade sexual, qualquer outro pecado, meus irmãos, nós precisamos tratar. Paulo chama a atenção e ordena o tratamento do assunto para o bem da igreja. Capítulo 5, versículo 5 diz, versículo 4, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, também para tratar de uma maneira espiritual. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e meu Espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa vanglória? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ou seja, se vocês não tiram esse que está errado do meio da igreja, não trata, não disciplina, ele vai contaminar todos os outros. Um pouco de fermento leveda toda a massa, todo o corpo pode ser contaminado. Mas infelizmente o orgulho fez com que aquele povo de Corinto se tornassem insensíveis ao pecado. Irmãos, o orgulho cega em todas as esferas. A igreja, ela estava sem disciplina, e Paulo ordena, porque a Bíblia ordena, que deve haver disciplina na igreja do Senhor Jesus Cristo. A disciplina que é uma prova de amor, não deve ser um momento para se praticar a vingança contra quem pecou, não.
Deve ser sim uma prova bíblica que é, na verdade, uma prova de amor da parte de Deus, mas deve ser sim uma obediência da igreja do Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 12, versículo 6, a Bíblia diz que o Senhor corrige ao que ama e açoita qualquer que recebe por filho, porque que filho há quem o pai não corrija? Deus, ele sempre tratou, corrigiu seus filhos, e o Senhor Jesus ordena a sua igreja que pratique a disciplina. Porque, meus irmãos, aquela igreja de Corinto estava, como disse desde o primeiro dia, estava sofrendo forte influência mundana. Lembra que falamos que a igreja de Corinto, aliás, que a cidade de Corinto era uma cidade com muita imoralidade sexual, com muita prostituição? Olha as influências aqui no meio da igreja. E as pessoas estavam achando aquilo a coisa mais normal. E Paulo, como homem de Deus, repreende, exorta severamente aqueles irmãos que, em vez de estarem chorando, ó Deus, tem misericórdia, estavam, em vez de estarem tratando o problema, estavam tranquilos, ou seja, insensíveis. E isso é um problema muito sério, meus irmãos, quando o pecado ele se torna insensível na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Porque depois que recebemos Cristo como Salvador, infelizmente o salvo ele ainda tem a infelicidade de pecar. Nós temos a infelicidade de pecar. E toda vez que pecarmos, o pecado ele nos entristece. E toda vez que há um pecado, nós temos que repudiar o pecado e tratar do pecador. E da maneira bíblica, amorosa, porém dura e severa, de maneira que vai honrar o nome do Senhor. Estavam colocando uns aos outros na justiça, outra prova de que aqueles irmãos estavam insensíveis ao pecado, às coisas espirituais de modo geral, não estavam nem aí para espiritualmente, harmoniosamente tratarem os assuntos entre eles, no meio do próprio povo de Deus. Estavam indo aos tribunais. Olha a situação, a carnalidade estava em alta, prova da imaturidade. Paulo, no capítulo 10, combate, alerta-os contra a idolatria, um outro pecado que o Senhor sempre abominou. No capítulo 11, Paulo vai tratar, meus irmãos, do pecado da glutonaria, da bebedice, e na mesa de comunhão do Senhor, quando naquelas ocasiões os crentes se reuniam para a comunhão, festa do amor e a ceia do Senhor, estavam praticando o pecado da glutonaria e estavam nem aí. Por quê, meus irmãos? Insensibilidade. E o pecado, meus irmãos, ele é assim. Infelizmente ele tem esse poder, se nós dermos brecha, de nos tornarmos insensíveis a ele. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, que o Senhor tenha pena de nós, tenha misericórdia de nós. Que nossa igreja, aqui especialmente, que toda a igreja do Senhor Jesus Cristo esteja atenta, porque surgindo estes sintomas é prova da imaturidade espiritual da igreja, e isso não é nada bom para o futuro da igreja. Que o Senhor tenha pena de nós e nos ajude a abrir os nossos olhos para vigiarmos constantemente, para que, se no meu coração, se no seu coração em particular, essas coisas têm surgido, essas coisas já estão presentes, esses pecados, essas atitudes no coração, de desrespeito, de julgar a liderança, de insensibilidade do pecado, nós corramos urgentemente para o Senhor Jesus para pedirmos socorro. Porque senão nós seremos, irmãos, afetados, a igreja do Senhor Jesus será afetada, e que Deus volta a dizer, tenha pena de nós. Nós vamos orar, e nesse instante também curva a sua cabeça e olha ao Senhor, vamos pedir a Deus que nos ajude a estarmos atentos e a nos livrar, que Ele nos livre destas situações, destes sintomas que desagradam a Ele. E é claro, ferem, irmãos, a santidade e atrapalham muito a vida espiritual da igreja, que nós venhamos crescer a cada dia espiritualmente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Obrigado pela Tua palavra, Deus, pelos alertas.
e nos ajude, Senhor Deus, som do nosso coração e nos mostra se estamos tendo esse tipo de atitude em relação à igreja do Senhor Jesus, à liderança da tua igreja, ou em relação um ao outro. Ó Deus, que o Senhor também nos ajude para que não nos tornemos insensíveis ao pecado. O pecado é pecado, o Senhor não aceita, o Senhor abomina. Nos ajude, Senhor, a enxergar e a humildemente buscarmos ao Senhor. Que o Senhor quebre o nosso coração, quebre o nosso orgulho e nos ajude a sermos bênçãos nas mãos do Senhor, na igreja do Senhor. É o que te pedimos, muito agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos continuar orando uns pelos outros e por nossas famílias. Não podemos esquecer de orar pelos missionários. Continuemos fiéis na entrega dos nossos dízimos e ofertas do Senhor, que são para o mantimento ou manutenção da casa do Senhor e sua obra. No mês de agosto, com a permissão do Senhor, teremos do dia 19 a 23 a Conferência Missionária Infantil e do dia 26 a 30 a Conferência Missionária Geral. Ambas serão online, do mesmo jeito da Conferência de Famílias. Estejamos já em oração. Nossa agenda semanal: culto de oração, terça-feira às 19 horas, culto de estudo, quinta-feira às 19 horas, EBD, domingo de manhã às 9 horas, culto de adoração, domingo de noite às 18h30 online. Acompanhe-nos em nossas redes sociais. No nosso canal do YouTube, IBB Monte de Sião. E também no nosso Facebook, Igreja Batista Bíblica Monte de Sião. Deus os abençoe. Obrigado pela sua presença, que o Senhor continue abençoando meu irmão, minha irmã, querido amigo, obrigado pela sua presença virtual, que Deus abençoe o seu coração, Ele quer abençoar a sua alma com a salvação eterna que é de graça e está à sua disposição. Deus abençoe. Nossa divisa, Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus abençoe e até domingo pela manhã, se Ele permitir.